Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso novo vídeo. Hoje nós trouxemos um convidado especial lá da Huawei, por favor. Prazer, gente. Meu nome é Diego Lima, sou gerente de produtos da Huawei na parte de Site Power e Data Center. Perfeito. E hoje a gente está aqui com um equipamento que se chama iMagic. É um produto novo da Huawei, uma tendência nova de mercado, né, Diego? Isso. Trata-se de um retificador híbrido, ou seja, ele é um retificador inversor, tudo isso no mesmo chassi, né? Trazer modularidade da solução para você. Em vez de dois diferentes produtos, todos em um só. Essa aqui é a caixa que ele vem. Então, basicamente, aqui a gente só tem o chassi do produto, ou seja, levanta ele, Diego, por favor. Essa é a cara do retificador, ou seja, esse é o produto que a gente recebe assim que abriu a caixa. Isso. Que a gente vê os espaços para interligar os módulos retificadores e inversores. A gente vai falar mais adiante daí. Bom, pessoal, agora com o equipamento em mãos, a gente pode falar um pouquinho mais sobre como é a composição do chassi dele. Então, basicamente, esse aqui é o chassi do produto, né? É aqui a carcaça desse produto, onde a gente vai instalar todos os módulos, né? O que é interessante falar sobre o chassi do iMagic? Ele é um chassi bem compacto, ou seja, ele tem largura 19 polegadas, padrão para instalar em rack de 600 milímetros, e ele tem uma alta densidade de potência por ter somente 1 U de altura, ou seja, como vocês podem ver, ele é bem denso, ele é bem pequeno e entrega uma alta potência dentro desse espaço aqui, né, Diego? E o que ele vem por padrão? Você vê que ele, por padrão, não tem nenhum dos slots de modular dentro dele. Então você vai construindo o equipamento com base na sua necessidade. Por padrão, vai vir a controladora para você ter acesso a SNMP aos seus dados aqui presentes. O contato com a bateria de 150 amperes. E na parte traseira, a entrada AC de 220 ou 380 volts e a saída AC de 220, caso tenha os módulos inversores dentro dele, tá? Então, como a gente comentou, o chassi ele cresce modularmente. Você faz a utilização dele da forma que você vê apropriado. Para isso, a gente encaixa os módulos. Quais são os principais módulos que a gente encaixa? A gente trouxe 3 hoje para demonstrar. O principal, primeiro, seria o módulo retificador. A Huawei tem uma concepção de retificador em UU de alta carga. Então, esse retificador que a gente trouxe hoje é o R4875. Ele tem 4.000 watts e uma eficiência de 97%. Ele é encaixável em 2 dos slots aqui presentes e a gente tratando dos outros slots. Perfeito. Como o Diego comentou, a gente tem esse retificador de 75 amperes, né? Que é um dos módulos que encaixam nesse nosso chassi. O segundo módulo que a gente vai trabalhar aqui dentro desse chassi é o módulo de distribuição de energia, que a Huawei chama de IDCDU, né? Que seria este carinha aqui, ó. Se vocês notarem, ele é composto de 4 disjuntores, que é feito para a gente fazer a alimentação das cargas menos 48, né? Como o Diego comentou antes, a gente tem já a saída para as baterias diretamente no chassi do produto. Então, essas seriam as saídas para você fazer a distribuição de energia para os demais produtos, né? Para as cargas. Então, é um disjuntor bem simples, né? E esse produto ele também se encaixa em 2 desses slots disponíveis aqui. O último slot ele vai ficar disponível para a gente colocar o módulo inversor, ou seja, isso vai permitir, né, Diego, a gente trabalhar com um equipamento híbrido. Você pode falar um pouquinho mais desse módulo para a gente? Como que funciona ele dentro do equipamento? Você vai toda a energia que você retificou, você pode ou alimentar a carga DC ou fazer com que ele alimente o módulo inversor. O módulo inversor vai pegar o 48 volts que você construiu do retificador e transformar em 220 AC. Ele tem uma potência de 3.000 watts com 97% de eficiência. E pode ser encaixado, como você falou, em 2 slots aqui, em um slot aqui. Perfeito. Então, se agora a gente juntar todos esses conceitos que a gente apresentou aqui, a gente tem um equipamento, que seria um chassi de um retificador, né, que a gente chama de iMagic. A gente compõe ele com um módulo de 75 amperes ou 4 kW de capacidade. Isso. Que vai fazer o quê? Pegar o 220 da entrada e passar para menos 48.
assim a gente alimenta as cargas e carrega as baterias. Isso mesmo. Se necessário, tendo aquele equipamento que é 220, que precisa ser alimentado em corrente alternada, né? A gente teria ali um módulo de inversão com capacidade de até 3 kW de potência. Isso mesmo. Lembrando que o módulo inversor ele já tem a saída aqui na parte traseira do equipamento, então não é necessário um módulo de distribuição para ele mesmo, tá? Exatamente. A IDCDU é só para... Aqui só sai o menos 48, né? Isso. Perfeito, pessoal. Agora a gente já está aqui com os módulos separados, a gente vai falar um pouquinho mais sobre configuração, né? O que encaixa em cada lugar. Começando pelo módulo retificador, né, Diego? Como que é o encaixe dele? Mostra um pouquinho para a galera. Para você encaixar o módulo retificador é muito simples. Puxa um pouco da manivela, destrava ele aqui. Para instalação, coloca aqui, fecha a manivela e faz a trava de segurança. Aqui ele já está instalado. Se a gente estivesse com o equipamento ligado agora, já teríamos o barramento de 48 volts funcionando. E caso ele estivesse alarmando algo de estranho, apresentaria no módulo já essa comunicação. Perfeito. Então a gente acabou de encaixar aqui um módulo de 75 amperes, né? 4 kW de potência. Isso. Porém, agora como que a gente vai tirar a energia desse módulo? Se a gente tem aqui atrás somente a saída, a entrada e a saída para as baterias, né? Isso. Nesse modelo, você precisa, caso você queira que ele funcione como uma saída de 48 volts, não só como um inversor, que você tenha um modelo de distribuição de energia. Para fixação dele, o mesmo sentido, puxa a manivela, destrava a catraca, fecha a manivela e faz a trava de segurança. Aqui você agora está com barramento de 48 volts, 4.000 watts, e com a saída DC para usufruir dessa potência. Você pode colocar mais um módulo, né? E aí ter mais potência ou fazer o encaixe agora do inversor. Exatamente. Então nessa configuração aqui hoje, nessa instalação, nesse simples encaixe de módulos que nós já fizemos aqui, isso já ia disponibilizar o seu equipamento para atender uma carga de até 75 amperes. Qual que seria o próximo passo? De fato, interligar aqui nesses bornes de cada um dos disjuntores a carga, a saída da carga e fechar o circuito do módulo, né? E que nem o Diego comentou, sobrou aqui mais um slot, né? Isso. Então esse terceiro slot, para que ele seria dedicado? Para dois itens, ou para mais um módulo de 75 amperes, o que a gente ia somar aqui 150 amperes em 1 U de altura, ou 8 kW, né? Com os dois módulos. Porém, a gente também tem o opcional de colocar o módulo inversor, né, Diego? Isso. Esse módulo inversor aqui da Huawei, ele tem 3 kW de potência, ou seja, ele vai pegar o menos 48 desse barramento aqui e voltar para o 220 e fornecer para sua carga final, né? Isso. A instalação dele é a mesma, todos esses módulos eles são hot swap, ou seja, se esse equipamento estivesse agora ligado, eu poderia fazer qualquer uma dessas manobras aqui sem precisar desligar o equipamento, por ele ser hot swap. Então, se eu tiver problema num dos meus módulos... No retificador, você pode, caso apareça, né? Aqui vai aparecer para você a comunicação. Caso apareça que ele está vermelho ou amarelo e precise da substituição do módulo, você pode, do mesmo jeito que você instalou, você pode desinstalar ele. Puxa a trava de segurança e puxa a manivela. E aí, pode instalar outro módulo e estaria em funcionamento totalmente novo. Perfeito. Essa é mais uma funcionalidade dele, né? Uma característica, ele ser hot swap. Mas só para retomar mais uma vez, né? Então, essa é a configuração do produto. A gente poderia trabalhar com um módulo de 75 junto com uma IDCDU, somente distribuição e conversão de energia, a gente teria 75 amperes. A segunda opção é ampliar esse mesmo retificador, adicionando mais 75 amperes, ou trabalhar de maneira híbrida, colocando o inversor, que é exatamente essa configuração que a gente tem aqui agora, né? Para mais módulos, esses são os principais que a gente faz a configuração hoje do iMagic, porém ele tem mais módulos. Caso você tenha acesso solar, tem um módulo de acesso solar onde você pode conectar diretamente seus painéis fotovoltaicos, ou uma saída sem ser 48 volts. Caso você tenha uma saída para câmeras, para outros tipos de equipamentos, ele tem saídas para 12 volts, 16, 36 volts. Bom, pessoal, a gente já falou agora do produto como um todo
E uma coisa que eu sempre gosto de brincar é que basicamente a gente tem aqui uma composição de um corpo em geral, né? Porque a gente tem os músculos, que são os módulos, né? Aqueles que fazem o trabalho. A gente tem a parte de distribuição, a gente tem o chassi. E um dos itens mais importantes desse produto é justamente o cérebro dele, né? Isso. A controladora. Aqui, nesse produto, nós trabalhamos com a controladora SMU11B, que é específica para encaixar nesse chassi e também em outros retificadores da Huawei, né? Então, ela também é um módulo hot swap, ou seja, você pode trocar, você pode fazer manutenção nesse módulo com o equipamento a quente, com o equipamento ligado, né? E o que basicamente este carinha aqui faz? Ele incorpora uma porta IP, uma porta Fast Ethernet, que é para você fazer o monitoramento do seu sistema retificador por essa porta, e também você já consegue aqui cascatear a comunicação com as baterias de lítio. Ou seja, esse carinha vai gerar para você uma interface web que você consegue acessar e gerenciar todos os parâmetros referentes ao retificador, né, Diego? E nessa interface, o que estaria presente lá dentro? Principalmente como você falou, esse aqui é a cabeça de tudo. Então, saber quanto que está chegando de input, saber se todas as fases estão chegando corretamente, saber se todas as fases do inversor estão saindo corretamente, saber se o retificador tem algum alarme ativo e você definir o funcionamento da bateria também. A gente tem uma bateria de lítio, principalmente, que trabalha aqui. Então, você ter acesso à temperatura da célula, você ter acesso a quanto a bateria está carregada, qual o tempo de vida da bateria. Todas essas informações estariam presentes aqui, onde você consegue ver, como você falou, do seu computador, no seu sistema de gerência ou pelo acesso 4G no próprio módulo. Exatamente. Tá? Então, se você quiser no próprio celular ver todas essas informações, você pode. Isso que é interessante. Essa controladora, ela gera essa interface web, né? E a gente vê justamente todas essas informações lá dentro, né? De bateria, tensão de entrada, tempo, tudo que é importante para você fazer o gerenciamento do equipamento, tudo que é informação interessante, você consegue acessar através dessa plataforma ou remotamente, né? Se você subir essa porta num switch, ou se você também subir numa plataforma geral de gerenciamento, que geralmente ocorre os ABICs, né? Um software assim mais geral. Isso mesmo. E você tem acesso a todos os alarmes que podem ser gerados aqui dentro. Seja a temperatura do inversor, temperatura do retificador, há alarmes que você colocou fora. Então você tem a possibilidade de colocar portas de comunicação aqui. Então você colocou um alarme dentro de um gabinete de temperatura, caso ele alarme, ele gera o sinal aqui e você vai ter no seu sistema de gerência esse sinal gerado. Então você tem comunicação com os equipamentos ao redor também. Exatamente. E a proposta justamente, né, dessa plataforma de gerência é você diminuir os problemas que você tem no site, que às vezes é muito aquele problema que você não sabe e simplesmente ele acontece, né? Isso. Quando você precisa, por exemplo, da bateria, a bateria está com uma célula queimada. Então é você gerenciar esses possíveis erros, essas desinformações que você pode ter e também diminuir drasticamente a visita ao site, né? Isso então, mesmo. Muitas vezes esse cara ele pode estar lá num site bem remoto, é muito difícil acessar. Então você pode mandar lá da sua casa, da sua planta, informações para ele e até parâmetros, do tipo, fazer um teste de descarga de baterias, desconsiderar a rede e considerar a carga da bateria. Exatamente. Essa é uma funcionalidade que pode vir também para manutenção ou gerar valor para você. O que a gente fala é que no Brasil a gente tem uma conta de luz que pode variar ao longo do tempo. Então, em certos períodos do dia, o valor do quilowatt é mais caro, em certo período do dia não. Você pode colocar em certos momentos do dia para a bateria descarregar, então fazer esse teste, colocar a bateria descarregando e suprir a carga, e carregar também quando o custo da energia estiver mais barato. Então você tem uma economia no custo da energia nesse caso. Exatamente. Tá? Resumindo, a gente consegue fazer todo esse balanço, todo esse acompanhamento inteligente através da interface gráfica que essa controladora fornece para a gente. Isso, além do que a gente falou, né, de todos os alarmes e a solução para os alarmes. Então, caso você tenha um alarme que você desconheça, muitas vezes você não vai ter o conhecimento de todos os alarmes que ela pode gerar. Chegou lá um alarme que você desconhece, ele tem a descrição do alarme e como você faz para resolver ele. Facilita para você ter um OIM rápido, né? Então você resolveu o seu problema de forma rápida. Facilidade na operação, né? Isso. E
para finalizar, qual é a proposta de valor desse equipamento? Geralmente em sites você teria um retificador e você teria um inversor, ou até mesmo uma DCDB, um módulo para você distribuir energia. Esse equipamento ele propõe juntar tudo em um equipamento só. Então, é você ter um retificador, é você ter um inversor, ou é você ter só a distribuição de energia. É você ter a possibilidade de colocar tudo isso em um equipamento só. Essa é a principal funcionalidade do equipamento, tá? Lembrando, tudo isso de um fabricante só, né? Somente da Huawei. Isso. E um detalhe muito interessante, sempre que eu falo desse produto, né? Hoje é uma tecnologia pioneira da Huawei, né? Huawei é a primeira fabricante a integrar essas duas funcionalidades, né? Nesse cenário de 48 volts para o provedor, trazer essas duas funcionalidades. Então é justamente o que o Diego comentou. A gente traz 3 produtos que geralmente geram problemas diferentes, cada um tem um fabricante, e a gente integra isso tudo num lugar só, sob uma gerência, o que facilita tudo, né? Facilita a comunicação, facilita o OEM. Você ter todos os componentes, como a gente falou. Você teria alarme do retificador, teria alarme da bateria, teria alarme do inversor. Todos os equipamentos estariam gerenciados em um equipamento só. Exatamente. Fácil de você ver, fácil de você resolver. E mais uma vez, né? Como ele é compacto, embora ele seja um pouquinho pesado, né? Ele é Quando bem ele denso. Tá com todos os módulos agora. Ele é bem pesadinho, mas é um equipamento super compacto. Isso aqui não ocupa nada de espaço no seu rack. Isso. Ele ocupa basicamente só uma unidade de rack, né? Um U, te entrega muita potência. E lembrando, né? Hot swap, gerenciável, modular. Isso mesmo. Trazendo tudo o que é de importante para melhorar a vida do provedor para um equipamento só. Isso. O principal diferencial dele é essa densidade de energia, que em UU você pode trazer tudo isso. Bom, pessoal, esse foi o nosso unboxing hoje, trazendo um pouquinho das informações desse produto para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E quem tiver mais interesse, quem precisar de mais informações, deixo em aberto aqui para você acessar a WDC, para você acessar a gente, tirar dúvidas, cotar preços e também identificar qual é o melhor produto dentro dessa faixa de energia para a sua operação. Exatamente. A Huawei está aqui para ajudar sempre, seja a WDC ou o cliente final, a gente segue tentando ajudar.